Bom dia, queridas e amadas Déboras. Que a paz de Cristo Jesus inunde os nossos corações. Amém? A reflexão deste mês é muito forte. Se perecer, pereci, que é o nosso tema, e que está de acordo com o capítulo 4, versículo 16 do livro de Esté, que diz: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Diante de uma situação extrema de ameaça de morte, Esté toma uma atitude de fé e coragem, baseada na confiança em Deus, no Deus de Israel, que sempre usa situações, mesmo adversas, e pessoas para cumprir os seus propósitos. Mesmo como rainha, Esté sabia que ir à presença do rei, sem ter sido chamada ou convidada, poderia custar-lhe a vida. De qualquer forma, o veredito de morte e extinção do povo judeu já tinha sido estabelecido e ela, por certo, também não escaparia. Esther estava no lugar onde poderia atuar, fazer alguma coisa. É tempo de agir. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Não te cales, clama por socorro e livramento. Esther disse: Assim irei. Se perecer, pereci. Então, amadas, Esther resolveu obedecer a ordem de Mardoqueu, que ele era pai. Esther decidiu e planejou como entrar em ação. Esther convocou e mobilizou o seu povo para jejuar e estar na presença de Deus por aquele propósito. Esther se preparou com vestes reais, preparou o que fazer e o que falar diante do rei. Assim, ela fez e achou graça aos olhos do rei, que concedeu-lhe a petição e outorgou-lhe o requerimento. O povo judeu foi salvo, mas não sem batalha, pois, como o decreto do rei não podia ser revogado, o rei deu outro decreto para que os judeus pudessem lutar contra aqueles que estavam prontos a matá-los. A vitória foi alcançada. Deus, mais uma vez, ajudou o seu povo. Deus honrou a fé de Esté e de Mardoqueu, que herdou o que era de Ramã e foi exaltado pelo rei Assuero. Mardoqueu foi ainda agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Cumpriu-se ali o que Jesus afirmou em Mateus 23:12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esté se colocou como instrumento nas mãos de Deus e ajudou a mudar a história do povo de Deus, que fez da tristeza alegria, do luto dia de festa, e houve também muitos presentes foram trocados. Esté escreveu, orientou, deixou registrado sobre o jejum e o clamor. Queridas Déboras, hoje também vivemos dias trabalhosos, com pessoas mal intencionadas,
contra as nossas vidas, nossa família, nossa liberdade, contra a igreja e a obra de Deus. Mas Deus continua o mesmo e diz em Isaías 41:10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. No nosso Rei e Senhor Jesus Cristo nos adverte a vigiar e orar, a pregar o evangelho da graça a todos os povos e nações, começando por nossa casa, trabalhando e indo além, e Ele, Jesus, estará conosco até a consumação dos séculos. Precisamos tomar decisão e atitude em obedecer a Deus, ao chamado do nosso Mestre e à orientação do Espírito Santo. Precisamos nos preparar. E, para finalizar, gostaria de deixar para a meditação a recomendação do apóstolo Paulo, registrada em Efésios 6, de 10 a 20. Então, queridas, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as atitudes, contra as astutas ciladas do diabo. Que sejamos destemidas, fortes e corajosas, assim como Esther foi. Amém? Oremos umas pelas outras. Um forte abraço de Vilce e Déboras de Conquista.